Olá! No programa de classe de hoje vamos entender um pouco mais sobre o que é o SOPA, os interesses que estão por trás do projeto americano e a sua repercussão em todo o planeta. É o seu programa de classe que está começando. Bom, começando mais um programa de classe, hoje a gente está entrevistando aqui o professor Richardson Pontoni. É um prazer tê-lo aqui no programa. Tranquilo. Professor, para a gente começar, o que é esse SOPA? Rapaz, o SOPA, na verdade, é um projeto de lei que estão encaminhando lá nos Estados Unidos, que vem exatamente a preocupação dos grandes estúdios, né, da grande indústria cinematográfica e também da grande indústria, né, de entretenimento norte-americana, que busca exatamente penalizar não só as plataformas colaborativas, onde distribui conteúdo, eles querem penalizar não só eles, assim como os usuários também, aqueles que fazem o download, né? E a rede entendeu, né, esse movimento e começou um grande debate mundial, porque na verdade a gente sabe a estrutura da internet, o perfil da internet, né, que ela foi feita baseada na colaboração. Aliás, a internet só começou a existir em função da colaboração. Né, com aquela quebra que houve lá em 2000, né, a internet era daquele jeito, era só para eu ver alguma coisa, por exemplo. Né, a partir do momento, a web é uma via de mão dupla. Né, então, a gente chegou num processo onde o usuário ele começou a participar. E se ele começa a participar, ele começa a produzir conteúdo. Né, começa a produzir texto, começa a produzir música, começa a produzir filme. Ele começa o que acontece na sua região, na sua comunidade, ele começa a usar a web exatamente para externar isso. E agora com as redes sociais e com aonde a web chegou, a indústria, né, essa indústria que tem, falou, opa, peraí, a gente está perdendo dinheiro com isso. Mas na verdade o buraco é muito mais embaixo. Não é uma questão monetária, sim é uma questão de liberdade. Porque, na verdade, as pessoas estão incomodando. Né? Por exemplo, a televisão hoje ela não é uma única verdade. Né? A gente tem inúmeros casos aí onde vários discursos, vários editoriais, várias coisas que a TV nos colocou, que a web, quem produziu, chegou, peraí, não é bem assim não, a imagem está aqui, né? Que é o outro lado. Então o SOPA ele vai muito mais além do que travar um download. Né? Só que é claro, institucionalmente ele tem que falar, olha, temos um problema com pirataria. Ora, gente, na verdade, a pirataria não é por aí. Né? Isso chama compartilhar, isso não é pirataria. Essa proposta, né, de projeto americano, ela se compara com o AI-5 digital do Eduardo Azeredo aqui? São os mesmos atores. Né? Nós temos a indústria fonográfica, hoje são grandes multinacionais. Eles têm um lobby lá, Hollywood, eles têm um lobby, assim como eles têm um lobby aqui. A Sony, a Universal, eles não são grandes multinacionais ou transnacionais, em que eles estão nesses países onde há uma grande conexão, né, onde há uma grande provocação, né, onde que se produz mais, onde que nós temos coisas acontecendo, enclaves acontecendo, onde estão Brasil, Ásia, né, no que eu falo Brasil, América Latina, Estados Unidos, Ásia, Europa. Né? Então eles estão articulando com esses governos, principalmente no que há de mais conservador nesses governos. Por exemplo, o SOPA foi articulado por um republicano, não que esteja aqui defendendo um democrata, sabe? Mas assim, se a gente colocar no lugar comum do conservadorismo. E a lei, né, o AI-5 digital ou Lei Azeredo, também é feito por um grupo de pessoas extremamente conservadoras. Né? O mesmo grupo de pessoas, por exemplo, que a gente vê aí essa barbárie que aconteceu há quase uma semana em São Paulo. Os mesmos atores que colocam as pessoas nas ruas, que colocam, aliás, a polícia nas ruas, e ao mesmo tempo essas imagens são produzidas e mostradas, olha, isso aqui não é uma manifestação, não é uma... como eles disseram, por exemplo, me permito até fazer esse link com Pinheirinhos, eles falam que é uma confusão. Isso não é confusão, gente. Aquilo ali foi um massacre feito pela polícia.
paulista, né, desse Estado militarizado, esse Estado policialesco que a gente vive. Então, é a mesma estrutura de pensamento conservadora que presente nesse país também. Então, eles tentaram colocar o AI-5 digital, a Lei Azeredo, ela ainda está lá, a gente está vigilante, em função disso foi criado o marco regulatório, se eu não me engano, em agosto de 2011, eles fecharam o texto, já encaminharam para a presidência da República, enfim. Porque esse debate realmente ele começou, né? Ele está na internet e muito em função das redes sociais. Você acha que é possível controlar a internet da forma que eles pensam? Porque para mim, sempre quando eu imagino a internet, alguma forma de controle, para mim sempre há uma escapatória, sempre há um caminho. Pensando na internet, da forma que ela é, né, a estrutura que ela tem, não existe uma forma tão perfeita de controlar essa, como eles querem, né? Não tem, porque a estrutura da internet ela é diferente. Lá, vamos voltar lá na teoria da comunicação, por exemplo, do emissor e receptor. Aqui é muitos para muitos. Sabe, um arquivo que está compartilhado agora e alguém fez o download dele, um exemplo disso. Aí eles podem, a fonte desse arquivo, eles podem ir lá e bloquear esse IP, mas ele já foi para a rede, ele já está em nuvem, ele já está na minha casa, ele está na sua casa, ele está aqui, ele está no ar. Então, isso é um exemplo, um dos exemplos, mas assim, mas há uma preocupação, porque como a gente vive esse estado que eles dizem democrático, né? Esse Estado policialesco que permite a força, né? Então é importante que a gente que fiquemos vigilantes, porque eu não sei até que ponto, parar a internet não, mas não sei até que ponto eles podem chegar por aquela porta ali e bloquear esse IP, se você estiver fazendo um download aqui, por exemplo. É uma forma de policiar. Agora, pensando... de calar, na verdade. De calar. Né? Exatamente. Eu lembro uma palestra que fui até do Paulo Henrique Amorim, e ele falando que, na verdade, a maioria dos processos que ele tinha na justiça não era de ganho moral, né, requerendo a ele ganho moral, e sim para identificar os IPs que publicavam comentários no blog dele, ou seja, de ir atrás do quem que compartilhou aquela informação. Ele colocou a informação lá, mesmo porque a informação que eles têm vários colaboradores, né? E aquela informação não é, digamos, o perfil, não é o próprio, às vezes, Paulo Henrique Amorim que escreve, enfim, não é o próprio Pontoni, não é o próprio Eduardo que escreve, mas são várias pessoas, então eles querem, olha, a gente não quer o seu blog, a gente quer exatamente quem que está compartilhando isso, né? Porque esse pensamento é extremamente nocivo para o que a gente quer. Né? Então, só a gente voltando, é muito difícil. A estrutura da web hoje, primeiro, é uma estrutura horizontal. Eu não tenho uma pessoa transmitindo, sabe? Eu tenho várias. Se eu corto essa máquina aqui, eu tenho outra ali. E hoje, com toda essa informação, digamos, em nuvem, né, isso aí é extremamente difícil. Claro que eles podem dar durante um curto espaço de tempo, eles podem bloquear alguma coisa. Alguns sites de hospedagem de filmes, de músicas, estão bloqueados durante algum tempo. Mas assim, os arquivos estão em alguma máquina. Vai chegar um tempo em que alguém vai disponibilizar esses arquivos outra vez. O arquivo existe. Porque ele não é igual esse mouse aqui, ele não é igual um relógio, um celular, ele não é palpável. Isso é digital, esse arquivo existe, está com alguém, em algum HD, ele tem algum espaço. Então é a conta de se criar uma nova plataforma para colocar. Pensando nesse aspecto, sabendo que o país ainda o número de usuários, o número de pessoas que têm internet em casa, internet de banda larga, e podem acessar um computador em casa, ainda é pouco, ainda é pequeno esse número no Brasil. A maioria das pessoas ainda acessa no local de trabalho, na escola. Está crescendo. Um plano de expansão de banda larga, como o governo tenta fazer, e até hoje a gente não vê o resultado. Isso incomoda muito as grandes mídias. Pois é, o negócio é o medo, né? Quando o governo pensou, já lá no final de 2010, início de 2011, no atual governo, em resgatar a Telebrás, já começaram o quê? As denúncias. Na verdade, eles querem resgatar a Telebrás porque tem um número absurdo de quilômetros de fibra ótica no norte e nordeste
que exatamente são suportes onde passa informação em que o outro lado pensou, opa, mais gente conectada. Se é mais gente conectada, é um problema. Ao mesmo tempo, o governo também articulou, através da Anatel, um plano de banda larga com as operadoras de banda larga, no caso. Porque de um lado ele está articulando com uma ex-estatal, aliás, ou uma massa falha de estatal, não sei em que ponto necessário, mas que ele está querendo voltar a isso, mas por outro lado ele fala, olha, até tantos reais internet de 1 mega, que não é banda larga ainda, convenhamos, mas é um bom começo. Né? Mas aí que tá. Que conexão é essa? Onde está essa conexão, sabe? Essa conexão ela está saindo um pouco dos lares, ela está migrando para os smartphones, por exemplo. Né? Essa conexão ela não está mais aqui nessa máquina, por exemplo. A conexão está no bolso. Então como que a gente avalia isso? Como que a gente dimensiona essa conexão? Eu tenho aqui uma manifestação na esquina, aqui, onde eu pego meu smartphone, eu faço essa gravação, se eu tenho uma conexão mínima de internet, tudo bem. Conexão, dependendo do meu pacote, esse vídeo, essa foto que eu acabo de produzir, eu subo rápido. Dependendo, se for um pacote que não seja 3G, isso vai demorar algumas horas, mas eu tenho condições de produzir esse conteúdo, de me conectar. Então, uma coisa, a gente tem que levar em conta não as conexões, é o que eu penso, não as conexões residenciais, mesmo porque hoje a gente sabe que as pessoas não têm tanto tempo assim para ficar em casa. As pessoas estão em trânsito. Né? Então essa conexão também está no bolso. Isso também se a gente vê nas redes sociais, grande parte do que aparece nas redes sociais, foto, texto, é o quê? São textos produzidos de quem está em movimento. Né? São textos que o mobile permite. Né? A própria estrutura lá de uma das mídias sociais, o Twitter, por exemplo. O Twitter foi feito exatamente para esse tipo de tecnologia, até 140 caracteres. Eu vou mandar meu recado rápido ali e põe um link. Né? Eu vou subir uma foto, eu vou subir um vídeo, né? O Facebook e assim por diante. Mas isso está aumentando cada dia mais, porque a gente tem aquela coisa, o país está vivendo essa bolha de crescimento, as pessoas estão comprando, estão consumindo, existem TVs até com conexão, né? Então as pessoas ao mesmo tempo elas vão querer essa tal de internet, essa geração que está entrando aí agora, sabe? Essa geração que está entrando agora não é que está nascendo hoje, não, é que nasceu há 10, 15 anos. Ela precisa de conexão porque ela não consegue mais assistir TV, não porque ela não gosta de televisão, ela não consegue assistir a TV porque ela está em outra velocidade. Ela tem um outro tipo de mentalidade, essa geração nova que está aí. E essa geração vai se conectar. E essa geração vai começar a produzir conteúdo. Eu tenho um amigo que ele não assiste. Eu falei, qual que é o canal seu? Qual que é o seu canal preferido? Ele fala, meu canal preferido é o YouTube. Eu assisto na hora que eu quero, quando eu quero e o que eu quero. Exatamente. E dependendo da conexão dele, do telefone dele, do equipamento que ele tem, ele assiste no bolso. Sabe? Então nós temos uma outra forma de percepção hoje. Sabe? Toda essa juventude que está aí, ela tem uma nova forma de fazer comunicação, de entender a vida, sabe? É uma outra estrutura. E existe também a grande maioria que também quer se conectar mais, que são as gerações passadas que precisam dessa conexão, que são também formadoras de opinião. Isso está cada dia aumentando. Se nós vivemos uma bolha de crescimento, obviamente que o número de pontos de conexão vai aumentar absurdamente. Professor, o projeto não foi votado, está em discussão, está em debate, o mundo inteiro está discutindo sobre isso, foi suspenso, né? Mas já tem casos, tipo, o FBI já fechou sites, como no caso do Mega Upload, né? E já está agindo bem em sintonia com o projeto. O que está acontecendo? Não, eles estão se baseando na lei da propriedade, na lei do direito autoral. Até onde que vai Só essa lei? O que acontece? Eles estão fechando o Mega Upload. Eles não estão batendo nas nossas casas ainda. A grande diferença é o FBI lá, ele não está batendo na casa das pessoas ainda. Ele está fechando a estrutura de compartilhamento, baseado na lei da propriedade, na lei proprietária, lei dos direitos autorais. Então essa lei ela permite que ela tenha abertura para ele ir até a sua casa. Mas isso eles sempre fecharam. Sempre fecham. Só que agora, como esse assunto é factual, então eles estão fechando. Mas é aquela história, eles estão fechando o Mega Upload, estão fechando inúmeros outros. O Mega Upload pegou ele como exemplo, fechando inúmeros outros. Né? Estão chamando lá os responsáveis para conversar. Olha, qual o conteúdo que tem aqui? Né? Em cima da lei
dos direitos autorais. Né? Agora, o SOPA e essas outras aí, a Lei Azeredo, eles querem exatamente penalizar o ponto do IP, onde está chegando ali aquela informação. Né? Agora, o que é interessante, vale destacar aqui, falar um pouco do software livre, né? O software livre também proporcionou a possibilidade das pessoas produzirem esse tipo de ferramenta para compartilhar informação, produzir blog, produzir plataformas sem precisar de comprar um software para isso. O software livre proporcionou isso. Então a gente começa a pensar, bom, a web não é uma coisa sozinha, é uma rede. E essa rede também se articula em cima de programas, de softwares não proprietários também. Isso é importantíssimo, que isso dá abertura das pessoas com o mínimo de entendimento de uma linha de comando, de programação, com o uso do software livre, produzir essas novas plataformas de compartilhamento. A gente entender um pouco melhor o que é software livre, tem alguma ligação com o software gratuito? Como é que é essa diferença? Olha, pelo que eu sei, o software livre ele foi um contraponto à hegemonia que nós tínhamos, né? A hegemonia que nós tínhamos da Microsoft, né? A hegemonia também, né? Não nessa parte, mas nós temos uma nova hegemonia hoje em cima de novos suportes, que é da Apple, por exemplo. O software livre é um contraponto. Ora, eu não preciso de pagar por um software. Eu não preciso pagar por um software para eu fazer uma página, para eu editar um vídeo, para eu editar uma foto, para eu editar um texto, escrever um texto. Né? Eu tenho todos esses softwares disponíveis para eu produzir isso. Ou seja, eu não vou ser penalizado por usar um software pirata. É a mesma lógica. A indústria do software, nos anos 2000, viveu esse embate. Quantas e quantas empresas não foram fechadas porque usavam software pirata? O que nós estamos vivendo agora? O software livre chegou num patamar onde elas tiveram não vou falar que elas estão abrindo o código-fonte delas, né? Mas elas tiveram de amenizar com isso. Tá, tudo bem, se a gente fecha aqui, né, a gente vê um exemplo disso, a hegemonia do Internet Explorer. Acabou. Né? O Mozilla foi baseado em quê? Foi baseado em quê? O Chrome foi baseado em quê? Isso aos poucos, só que isso tudo é um processo, isso não acontece da noite para o dia. Isso é um processo, né, é semelhante ao processo histórico. As coisas vão amadurecendo, as coisas vão se formatando e vão se firmando. Né? É o que a gente está vivendo hoje. Nesse início aí de 2012, nessa nova era aí, é exatamente esse debate. Olha, por que eu não posso compartilhar? Sabe, por exemplo, essa página que a gente abriu aqui, a página aqui do Sintel, por exemplo, a partir do momento que você faz um download, isso aqui, toda vez que nós abrimos uma página de internet, isso aqui é um download, isso aqui eu estou baixando para a minha máquina. É a mesma lógica de eu baixar uma música, eu estou fazendo a mesma coisa, de eu escutar uma música online. É a mesma lógica, né? A lógica do download. Então a gente tem que rever isso, o que é compartilhar, o que é pirataria, né? Rever todo esse conceito. Você acha que a população tem entendido, a maior parte da população entende como funciona essa formatação da internet, participa desse processo de debate do software livre, da liberdade dentro da internet? Olha, a maior parte não participa, mas ela lê. Ela tem um entendimento. Porque parece algo muito técnico. Mas veja bem, você imagina eu num telecentro aqui perto, lá na Serra, por exemplo, um jovem de 14, 15 anos, ele, na sua rede social, ele começa a ver o que é esse tal de sopa, tirando as piadas, os trocadilhos, o que é esse tal de sopa? Ele começa, gente, mas se eu baixar um filme, eu posso ser penalizado com isso. Então ele começa a ter um entendimento, olha, eles estão querendo tirar a possibilidade de eu baixar um filme, uma música, ou até de eu produzir um conteúdo. Por exemplo, aqui no Lapa, 1900 e preto e branco, uma vez o ECAD, nós tocamos, o ECAD bateu na porta querendo cobrar de mim, de uma música minha, do meu grupo, sendo que ela nem estava registrada. Eu tive de mandar para eles na época fax, era tudo, funcionava tudo, tudo automático, mandava um fax para ele chegar o boleto para pagar a música que era minha, sendo que eu nem tinha registrado, sabe? Então daqui a pouco eles estão pensando nisso, porque e na época não tinha web.
E hoje, né, o que eu quero dizer com isso tudo? Toda essa organização, a música independente hoje, ela deu uma volta na indústria fonográfica. O sujeito hoje, além dele tocar, ele compõe, ele faz tudo, ele grava e ao mesmo tempo ele distribui a sua música. Isso é uma coisa genial. Ele produz conteúdo. Ele produz a música dele sem a censura e sem algum produtor musical de uma grande gravadora fala, olha, você não pode falar essa palavra. Porque a nossa Constituição de 88, aqui no Brasil, ela acabou com a censura lá em 88. Na nova Constituição não tem a censura. Né? Mas a censura ela está onde? Algumas palavras, por exemplo, eu não posso falar, dependendo da minha gravadora, eu posso ferir alguma coisa do que a gravadora pensa, por exemplo. Né? Então, isso tudo, o mercado, a indústria fonográfica, ela faz isso. Peraí, eu vou produzir o meu material. Né? E como que isso o que é mais interessante nessa história, como que isso é financiado. É com recurso público, com dinheiro do povo. As leis de incentivo, elas existem exatamente para financiar a cultura. Aí eu falo do músico, eu falo do realizador audiovisual, do fotógrafo, do escritor. Né? Todo o processo artístico, ele não precisa, digamos, de uma editora para chancelar o trabalho dele. Ele pode aí procurar inúmeros editais que existem e isso pode ser financiado. Claro que a gente sabe da verba que vai para a cultura no nosso país, né? Que é uma verba irrisória, mas já é um bom começo. Oi, Charles, a gente está aqui num bate-papo e tem o pessoal que está filmando aqui com a gente, o Felipe é um que está aqui filmando. Mostra o Felipe lá, Bruno. O Felipe está aqui filmando e ele também tem uma dúvida, está com uma pergunta aí, fala, Felipe. Charles, principalmente essa questão das redes sociais, a questão do compartilhamento interfere também nas redes sociais. O Sopa, por exemplo, o Facebook, o Twitter também insinuaram em parar um dia, mas não pararam. Você acha que esse projeto pode ter de uma forma mais global para as redes sociais também e vê-se muito hoje em dia o protesto nessas redes? Você acha que isso pode enfurecer mais o usuário da internet em todo o planeta? Porque são duas coisas, porque na verdade eu não sou ingênuo nesse processo. Existem grandes corporações do entretenimento que estão aqui chancelando o Sopa e grandes corporações da internet aqui segurando o Sopa. Por quê? As redes sociais, elas vivem de compartilhar informação. A partir do momento em que um grande servidor, o maior servidor do mundo, ele tem inúmeras restrições, o tráfego de informações, essas redes que estão baseadas lá, elas caem. E se esse tráfego cai, eles perdem o quê? Perdem anúncio. Eles não têm como mensurar isso. Se o meu tráfego vai cair, eu vou perder, não vou perder anunciante, mas eu vou perder possíveis usuários para ver esse anúncio. Então eles estão com medo exatamente em função disso. Mas também é uma grande indústria. Né? Nesse momento é viável para essas grandes corporações, para Google, para Facebook, para Twitter, é viável para eles ir contra o Sopa. Mas assim, não sejamos ingênuos. São grandes corporações também. São corporações que vivem de lucro, vivem de dinheiro. Isso é extremamente rentável. Mas no momento, é um momento estratégico, ok. Os usuários estão discutindo contra o Sopa, eles estão, de certa forma, fazendo uma discussão em cima com a indústria do entretenimento. Agora, aquela questão aí também a gente pode ficar aqui 2 horas falando. Qualquer entretenimento hoje, né? Eu ficar na internet, enfim. Mas com essa indústria do cinema, com essa indústria fonográfica, eles estão exatamente discutindo isso. Mas, assim, são grandes corporações também. A gente não sejamos ingênuos, assim, nisso. Agora, o que fica é o seguinte, é a grande discussão, quem trouxe foi o usuário. Agora, dentro da internet, a gente percebeu que ela se tornou também um espaço dos movimentos reivindicatórios, dos movimentos mais progressistas, que não encontraram espaço nessa grande mídia, que já é fechada, blindada, e migraram todos para a internet. Os movimentos sociais. Movimentos sociais. Sim, sim. Aí você encontra vídeos aí, como aquela professora de Natal, né? Lá do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Sim. Nós encontramos vários... O Sindiúl já trouxe aqui numa das assembleias, assim. Vários debates que foram feitos que nasceram através da internet,
que não tiveram espaço dentro da mídia convencional e foi para a internet. Essa é a preocupação, a mídia que sempre pautou a política, a economia brasileira, agora também está correndo esse risco de não ter esse controle sobre as mãos dela? Olha só, os movimentos sociais, primeiro, nesse país aqui, o movimento social ele é impossibilitado de subir uma antena no alto desse prédio aqui, por exemplo, para criar uma TV ou para criar uma rádio. A gente sabe quem que consegue concessão nesse país. E os movimentos sociais, os partidos políticos, os movimentos autônomos, eles acharam exatamente a internet porque eles não precisam de uma autorização para produzir conteúdo. E conteúdo eles têm de sobra para isso. Então, só que esse processo aqui é interessante, começou lá em 94. O Exército Zapatista, o mundo conheceu o Exército Zapatista exatamente no início da internet, lá em 94. O Exército Zapatista foi um dos primeiros movimentos sociais a se organizarem, a colocar algum conteúdo na internet. Poucos anos depois, em 99, em Seattle foi a mesma coisa. A Ação Global dos Povos, né, eles se organizaram e cobriram o que aconteceu em Seattle em 99. Uma grande manifestação para debater o que a Organização Mundial do Comércio queria para esse mundo, pós-NAFTA. Né? Pouco tempo depois, esses movimentos, em abril de 2001, começaram a questionar a ALCA, né, em São Paulo, aqui em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. Então esses movimentos começaram a entender a internet. Veja bem, isso foi anterior a Google, tá? Anterior a YouTube. Anterior às redes sociais. Isso era o quê? Listas de e-mail. Nessas listas de e-mail tinha uns links para baixar esses vídeos eram todos distribuídos pelos listas de e-mail e pelos sites na época. Agora, com essas plataformas onde a gente pode executar o vídeo, aí, e com as que são atreladas às redes sociais, a gente tem uma possibilidade de distribuição, não vou falar maior, mas diferenciada, tá? Agora, isso começou lá em 94, 99 e foi. Agora, o mercado ele percebeu que esse movimento estava nesse processo e ele falou, olha, e ao mesmo tempo algumas plataformas aí chegou o YouTube, mas quando o YouTube chegou, as imagens de Gênova já estavam na internet, o que o Berlusconi fez em Gênova, o que aconteceu em Seattle, o que aconteceu aqui na ALCA, entre inúmeras outras coisas. O que aconteceu, por exemplo, em Aracruz, sul da Bahia e norte do Espírito Santo, né, no processo que Aracruz fez com o povo indígena lá, isso tudo já estava na internet. Então, os movimentos eles começaram a perceber que no Brasil, isso foi um pouco mais devagar, assim como a nossa internet, obviamente, isso é ligado diretamente à tecnologia, né? Novos computadores, o barateamento, por exemplo, o que está sendo feito aqui agora está sendo gravado, isso aqui vai para a web. Isso aqui vai ser editado num laptop. Há 10, 12 anos, para eu editar, para vocês editarem todo esse material aqui, eu precisava de uma ilha de edição, eu pegava pelo menos 1/3 desse espaço aqui. Hoje em dia eu pego esse material todo aqui, eu sento no banco ali da praça, com o laptop eu edito ele. Com uma conexão eu solto ele. Né? Então a tecnologia ela está muito atrelada nisso aí. E os movimentos sociais, eles souberam muito bem aproveitar disso. Ora, se eu tenho uma máquina digital, não é mais de filme, eu não tenho que esperar ir na esquina para eu poder ampliar a foto e escanear essa foto. Não, com a digital eu estou aqui, eu já pego, espeto, conecto e já subo isso, já escrevo um texto rápido via smartphone, sabe? E os movimentos sociais, eles de tanto que a gente sabe na mão de quem que está essa... porque durante muito e muito tempo a televisão que dava as regras aqui. Eu gosto de citar sempre o exemplo da bolinha de papel. Sem fazer alusão ao a candidata que ganhou, por exemplo, a bolinha de papel chegou como um objeto pontiagudo que bateu na cabeça do candidato Serra. Poucas horas já estava na internet as imagens de um outro telejornal de menor audiência dizendo, olha, não foi um objeto pontiagudo, foi uma bolinha de papel. E isso foi de uma forma em que as pessoas, peraí, né? Peraí, o que essa emissora de TV quer? Se ela não conseguiu, claro, a gente não vai chegar e falar 70 milhões de brasileiros deixaram de assistir o Jornal Nacional. Claro que não, mas o pessoal já pensa 2 vezes. Muita gente já pensa 2 vezes, peraí,
O que esse senhor e essa senhora estão falando, o que esse casal está falando, não é a verdade absoluta desse mundo, desse país que a gente vive. Sabe? Então, nós temos a outra informação, muitos dizem contra-informação, aliás, a informação libertária, ele está exatamente nisso aqui, nesse processo. Claro que nós não temos, ao mesmo tempo, as pessoas não estão vendo o mesmo canal e o mesmo vídeo do YouTube, porque a internet não é assim. Isso é distribuído de outra forma. Ao mesmo tempo, eles estão vendo um determinado telejornal. Mas durante algumas horas, alguns dias e alguns meses, ou para sempre, esse material que é o contraponto, ele vai ficar disponível exatamente para o debate. E como que isso volta? Exatamente na possibilidade do usuário de produzir conteúdo. É isso que eles querem cortar. Ok, já. Eu quero te agradecer pela participação no programa. Tranquilo. Foi ótimo conversar contigo. Acho que esclareceu bastante para a moçada que está em casa, que não entende muito sobre internet, mas sabe a importância de ter uma ferramenta como ela, né, que dê liberdade, não só para a gente não quer só receber a informação, a gente quer participar dela, produzir, né, da forma que você colocou. Mas é só mais uma coisa assim, sabe? Eu acho que tem a internet importante, mas às vezes a gente tem que sair dessa cadeira também. A gente sai dessa cadeira, vai ali para a rua um pouquinho e começa a perceber o que está acontecendo na rua. Depois volta para a cadeira para compartilhar. Porque às vezes as pessoas só ficam compartilhando aqui de outros. Aí fica aquela questão. Não, é importante também sair dessa cadeira um pouco e agir. Não só pelo teclado. Fazer parte da história. Agir como sujeito observador, ou com uma câmera, ou com um bloco, que o valha. Mas é importante também sair daqui um pouquinho. Depois volta e compartilha. Ok, muito obrigado. Quero agradecer também o Eduardo, que sempre nos ajudou aí. E se você quiser participar também do nosso próximo programa de classe, mande sua sugestão para o e-mail imprensa@sintelmg.org.br. Até o próximo programa. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia.